Boa noite para você, meu irmão. Boa noite para você que está assistindo essa mensagem aqui de hoje. Espero que você tenha passado dias de descanso aí, de refrigério durante esses 4 dias de carnaval. Também dias bons para você parar um pouco, refletir, conversar um pouco com Deus sobre algumas situações como dizem, o ano começa depois do carnaval aqui no Brasil, então se o seu ano vai começar agora, um bom tempo para refletir, né? Eu gostaria de, hoje, na continuação do nosso estudo do livro de Ruth, iniciar orando com você. Vamos orar, temos certeza de que Deus vai ouvir nossas orações, temos certeza de que Deus está atento àquilo que nós, como filhos, vamos pedir. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor, nessa noite, esteja conosco, enquanto estaremos estudando a Tua Palavra. Que, de fato, nosso coração possa estar aberto e receptivo para ouvir a Tua voz. E, nesse momento, eu peço que o Senhor incline, Deus, os Teus ouvidos para a nossa oração. Tu sabes, Deus, quantas pessoas passam por situações desagradáveis, Deus, situações de saúde, situações financeiras, de desemprego, Deus, situações, Deus, que de fato às vezes tira a esperança das pessoas. Mas meu pedido aqui é que o Senhor olhe para nós com olhos de misericórdia. Seja por nossos irmãos, seja por aquelas pessoas, Deus, que têm os seus nomes anotados aqui no nosso caderno de oração. Mas, Senhor, de fato, meu pedido é que o Senhor manifeste a Tua glória. Deus, que o Senhor olhe, Deus, para a nossa situação, às vezes situação triste, às vezes uma situação complicada, e que a nossa esperança, de fato, esteja no Teu poder, no Teu poder e no Teu plano, aquele plano que muitas vezes nós desconhecemos, mas que de fato é um plano excelente para nós. Deus, fala conosco através da Tua palavra. Deus vai de encontro a cada coração que está ouvindo essa mensagem. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos estudar. Hoje nós vamos estudar o bloco do livro de Ruth. A partir, nós estamos no capítulo 2, dos versículos 17 até o 23, mas eu gostaria de ler com você o versículo 20, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: E Noemi exclamou: Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: Aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Você com certeza vai lembrar de semana passada o que você viu, né, quando o Michel ministrou do versículo 1 até o versículo 16 aqui do capítulo 2. E nesse bloco nós vimos como Deus, de uma forma soberana, você viu o Michel por várias vezes falar a respeito de que algumas coisas parecem uma coincidência pela forma como o autor coloca no livro de Ruth, mas você vai entender que Deus está movendo tudo aquilo que acontece aqui no livro nesse momento. Então ele se move de forma soberana, ele leva Ruth a buscar um sustento exatamente na propriedade daquele que é tido como seu resgatador. E que ao conhecê-la ele vai se afeiçoar pelo sofrimento dela, pela fidelidade dela com a sua sogra e ao mesmo tempo também com a diligência, ou seja, a forma persistente como ela não se entrega diante daquela situação que ela está vivendo. E a pergunta inicial que eu faço aqui antes de nós entrarmos no nosso estudo é: será que em nossos sofrimentos poderiam ser encontrados em nós essas qualidades que Boaz ele vê em Ruth? Será que quando de alguma forma nós passamos por algum tipo de apuro, de alguma situação difícil, essas qualidades são achadas em nós? Ou será que nós só temos motivo de reclamação e motivo de querer abandonar tudo? Como será que nós reagimos diante disso? As qualidades aqui de Ruth, elas serão instrumentos para o plano
do Senhor que Ele vai operar aqui através de toda essa situação que acontece entre Ruth, Noemi, Boaz, os personagens aqui nessa história. Vamos adiante aqui no nosso estudo, então. Gostaria de ler com você do versículo 17 até o versículo 19, que diz assim: A sogra lhe perguntou: Onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Noemi exclamou: Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Acrescentou: Aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Olha só, que interessante, né? Esse bloco que nós vamos até li um pouco mais até o versículo 20. Mas olha que interessante aqui como nós vemos aqui as coisas se processando nesse bloco. Enquanto o sofrimento para alguns ele potencializa a capacidade que a pessoa tem de se vitimizar, né, ou de se vitimar, como alguns colocam, Ruth ela se mostra muito diligente, uma pessoa determinada a mudar a sua condição. Todos nós sabemos qual era a condição de Ruth. Depois de ter ido lá para aquela região de Moabe, Noemi ter ido para a região de Moabe e casado seus filhos com as mulheres moabitas, e aí passa-se aquela tormenta onde todos eles, Elimeleque morre, e morrem os 2 filhos de Noemi, e de repente elas ficam ali, são 3 viúvas. E o que acontece aqui nesse momento? Ruth ela tem a opção de ou se entregar àquela situação ou de fato lutar contra isso de alguma forma. E parece que a opção de Ruth aqui foi de agir de uma forma diligente e determinada. Ela poderia relaxar por ter encontrado o favor em Boaz, como nós vimos na semana passada. Mas o texto vai mostrar que para compensar o tempo que ela ficou conversando ali, ela trabalhou duro. Acompanhe o versículo 7 do capítulo 2 e o versículo 17. O que eles dizem? Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. E aí você vai para o versículo 17, a parte A do versículo. E assim Ruth colheu na lavoura até entardecer. Olha só que interessante. Ruth, ela, como eu disse, ela não se entregou à situação. Ela estava ali lutando contra isso. A debulha, né, que o texto relata aqui era algo extremamente extenuante, né? Era cansativo, era difícil, pois para separar a casca dura dos cereais era preciso bater com uma pedra ou com um bastão. Então você tinha que ficar ali socando para que rompesse aquela casca, para que então elas pudessem tirar os grãos e ficaria mais leve, no caso, ali para ser carregado, né? O peso seria menor nesse caso para se carregar. E foi isso que ela fez até o anoitecer, depois daquele momento em que ela passou ali com Boaz, na hora do almoço comendo. Você vê como Ruth ela se mostra determinada pela forma como ela reage nessa situação. Tanto a generosidade de Boaz quanto o empenho de Ruth rendem a ela o equivalente ao que um trabalhador receberia em quase um mês trabalhando. Vamos dizer que aquilo que o trabalhador costumava levar para casa como resultado do seu trabalho era cerca de meio quilo dos grãos diariamente. Essa medida que é colocada aqui no texto, que Ruth leva para casa, ela corresponde a como se fosse um cesto que tivesse uns 22 quilos ou litros. Então você vê o tanto que ela de fato colheu, ela colheu, ou melhor, que ela debulhou, né? Foi muito trabalho, foi um trabalho muito cansativo nesse momento. O texto fala que foi quase uma arroba, correspondente a quase um mês de trabalho de um trabalhador. E foi aquilo que ela fez durante esse período, né?
esse período desse dia aqui que ela fez trabalhando. Então você vê o quanto que ela se empenhou nesse momento em que ela se propôs a trabalhar para levar o pão para casa, para que elas pudessem sobreviver nessa dificuldade que elas estavam vivendo aqui. Deus está superando as expectativas de Ruth e que Noemi tinha. Se você olhar no capítulo 1, versículos 16 e 17, você vai ver que a expectativa delas era bem baixa. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Então você vê aqui que basicamente o que elas estavam se propondo é de uma estar com outra até a morte. E elas não tinham uma expectativa de viver, de grandes coisas. E Deus, de fato, ele supera totalmente as expectativas dessa nora e dessa sogra que pensavam simplesmente em morrer juntas. Embora tudo pareça muito promissor neste momento, será que ainda não ficam algumas perguntas nos corações delas sobre a extinção da família, que era uma coisa que elas pensavam? Sobre a fertilidade temporária da terra, ou seja, assim como a terra produziu por um tempo, pode ser que de repente ela pare de produzir, e aí, como é que nós vamos viver? Não é natural esse tipo de pensamento para nós? Por que não teria ocorrido a elas esse tipo de pensamento nesse momento em que as coisas parecem florescer, né? Não havendo resposta para essas perguntas que provavelmente, como eu disse, podem ter surgido, Ruth vai seguir o seu caminho. E a respeito disso, um teólogo chamado Robert, ele comenta que provavelmente Ruth embrulha os grãos no seu chale e leva sobre o ombro. É a única forma que ela tinha como carregar naquele momento os grãos que ela tinha debulhado ali da colheita, né? A sogra, que deveria estar faminta nesse momento, porque passou o dia todo esperando uma resposta quando Ruth sai pela manhã em busca de algo para trabalhar, para o sustento delas. Então ela deveria estar faminta e ao mesmo tempo também ansiosa. E é nesse momento, quando ela vê o retorno de Ruth, ela é surpreendida, não só pela refeição trazida, como também pela provisão transbordante, ou seja, o tanto de alimento, de suprimento que Ruth traz nesse momento para elas é surpreendente, é algo assustador até. Mas isso é o que levanta a questão do versículo 19, quando você vê ela perguntando onde você colheu, onde trabalhou, né? Ou seja, poxa, para ela ter esse êxito tão grande, aonde foi que ela conseguiu primeiro colher tudo aquilo e depois produzir tudo aquilo para que elas pudessem ter sustento? Isso se responde de fato no plano de Deus, a forma como Deus está desenvolvendo o seu plano através da forma diligente como Ruth se porta nesse momento. A surpresa era como Ruth teria encontrado tanta provisão tão rápido. E observe que mesmo antes de saber quem se importou com elas, ou seja, com a situação de miséria que elas estavam ali vivendo, ela lança bênção sobre esse homem que teria sido usado como bênção, né? Que é Boaz, como diz aqui o texto. O nome Boaz quer dizer rapidez. E como nós dizemos, nada é à toa. Boaz, embora elas pensassem que se elas conseguissem viver naquela terra, que elas iam demorar um longo tempo até que conseguissem alguma coisa, de forma muito rápida, Deus providencia Boaz para que no campo dele, elas encontrassem o alimento e o suprimento para a vida delas a partir daquele momento. Isso nos faz pensar que quando esperamos em Deus, sem contar o tempo, nós podemos ser atendidos de forma inesperada. Quantas pessoas, quando esperam por alguma coisa de Deus, na verdade elas ficam como uma pessoa ansiosa que fica, meu Deus, mas isso nunca vai acontecer, mas meu Deus, mas por que demora tanto? Mas quando você de fato espera confiando em Deus, sem ficar contando, olha, já passou 2 horas e 15 minutos,
Já passou 2 horas e 16 minutos. Quando você de fato resolve entregar os seus planos, a sua vida diante de Deus, certamente Ele atende aquilo que é a sua necessidade de forma inesperada, como aconteceu aqui nesse momento com Noemi e Ruth. Mas eu gostaria de prosseguir com você. Versículo 20 eu li a mais, mas eu vou ler novamente para que nós possamos entender melhor. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Olha que interessante a forma como Noemi reage, mesmo de forma surpresa, mas quando ela sabe quem é esse homem que, de certa forma, emprega Ruth ali nas suas terras. Noemi parece reconhecer nesse momento a fidelidade de Deus no ato generoso de Boaz. Da mesma forma como você pode ver lá em Gênesis, né? Gênesis capítulo 24, versículo 27, você vai ver ali quando Abraão envia o seu servo, Gênesis 24, 27, ele envia o seu servo para buscar uma esposa, a ocasião exata em que a sua mulher Sara morre, e aí, para consolar o seu filho, ele envia o seu servo ali para buscar uma esposa para ele. Gênesis 24, 27, que diz assim: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Olha só como, da mesma forma como fala lá em Ruth, aqui ele mostra a forma como Deus age, amorosa, cuidadosa, mas principalmente como uma ação fiel de Deus, em que Deus mostra o seu amor com fidelidade. Então, quando Noemi ela olha para aquilo que aconteceu, ela reconhece a fidelidade de Deus através do ato de Boaz. Isso mostra a bondade, até mesmo essa bondade de Deus preservando a família que elas pensavam que ia se extinguir quando Elimeleque e os filhos morreram, pois Boaz, mesmo sem saber que era o seu papel segundo a lei, com aquelas mulheres, ele supre a necessidade delas, e Noemi chama isso, como eu disse, de Hesed, que corresponde à lealdade de Deus. A forma generosa como Boaz trata ali Ruth, Noemi reconhece como um ato fiel de Deus em cuidar da sua família. Ela entendia aqui como uma resposta ao seu pedido. Que pedido? O pedido que ela faz aqui no capítulo 1, versículo 8. Disse Noemi: vão, retornem à casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Então você vê aqui a forma como ela pede a Deus que Deus cuide dessas noras dela, né? E aqui nesse momento ela vê essa fidelidade de Deus, como se ela, ao orar, Deus ouvisse aquilo, como nós falamos no início da nossa oração, né? E nesse momento Deus estivesse atendendo com fidelidade aquilo que ela pedia para suas noras. Boaz, ele era um potencial marido, né? Alguns comentaristas que eles vão associar, por exemplo, eu não vou ler aqui agora por causa do nosso tempo, mas eles vão associar os versículos de 8 a 17, a forma como eles demonstram o interesse em conhecer, o cuidado, a submissão. Isso demonstraria um relacionamento típico de um noivado dessa época. Então era como se tudo aquilo que expressou naquele momento já estivesse preparando Ruth para um casamento com esse que seria o resgatador. Olha que interessante como Deus processa
tudo isso no seu plano, né? A parte B do versículo 20, ela justifica o gênero literário que nós falamos lá no início, na introdução do livro, né, quando nós falamos que o estilo literário é novela. A forma como ela se demonstra, que ela se desencadeia nesse momento, ela lembra aquelas cenas de alguém que descobre quem é o seu pai. Tipo, quando entra aquela pessoa na sala, todo mundo surpreso e de repente fala: o fulano é seu pai. Todo mundo... A forma como a trama vem se desenvolvendo aqui é exatamente dessa forma como a gente vê da novela. É um desenrolar que Deus vai dando do seu plano conforme as coisas vão acontecendo. A fala de Noemi revela que, além da família não ser extinta, Boaz, por lei, né, a lei, seja a lei do levirato ou a lei do resgate, você pode encontrar isso lá em Deuteronômio capítulo 25, versículos de 5 a 10, e no capítulo 25 de Levítico, essas duas leis aí, que incluem a forma como Boaz vai tratar essa situação, ou pelo menos como seria a obrigação dele nesse momento. É isso que ela está falando quando ela fala dele como resgatador. Como resgatador, ele poderia fazê-las recuperar tudo o que elas tinham antes de Noemi ir com a família para Moab. Ou seja, quando elas encontram Boaz, elas não encontram só um potencial marido, mas elas encontram alguém que pode fazer com que tudo aquilo que parecia perdido, de repente, volte a ser dado a elas. É como se Deus, de fato, mostrando sua fidelidade, devolvesse tudo aquilo que elas tinham como posse antes delas irem no episódio de Moab. Deus cuidando de tudo, né, irmãos? Que maravilhoso isso. Os versículos 21 e 22 de Ruth capítulo 2, 21 e 22. E Ruth, a Moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Interessante a forma como Ruth, ou melhor, como Noemi, ao ouvir aqui o relato da sua nora e concordar como ela trata, né, a forma familiar, de fato, você vê esse laço familiar entre elas. Quando o escritor, mesmo assim, né, quando o escritor ressalta Ruth como moabita, ele está enfatizando o fato dela, mesmo se comportando como uma judia, por ter convivido ali com Noemi e com a família, ela era de outro povo. E mesmo assim, ela é o instrumento que Javé está usando nesse momento, que Deus está usando nesse momento aqui da sua história. A continuação do seu relato para a sogra mostra que Boaz a tratou como alguém do povo, mesmo sabendo que ela era uma estrangeira, e permitiu que trabalhasse sobre a sua proteção por pelo menos 2 meses, porque é o tempo que ele fala que é o tempo da colheita, né? A colheita durava esse tempo de 2 meses. Ou seja, haveria nesse meio tempo outros encontros, ou seja, não era a única vez que eles iam se encontrar nesse momento. Mas durante o período de 2 meses, eles poderiam se encontrar outras vezes, porque os donos das plantações, eles costumavam periodicamente visitar essas plantações. Então, você vê aqui a forma carinhosa como ele trata Ruth, segundo aquilo que você já viu na semana passada, por todo o histórico que ele conhecia de Ruth, da forma fiel como ela tratou a sua esposa, que era de outro povo, e da mesma forma ele trata ela, que é de outro povo, como se fosse alguém do seu povo. Que forma cuidadosa, que forma amorosa, como nós falamos dos versículos 8 até o 17, toda aquela trama do cuidado, parece dos noivos, a forma como os noivos dessa época se tratavam. Robert ainda comenta que o conselho maternal de Noemi, porque é assim que ela trata Ruth, né,
sobre ir com as servas visava preservar a virtude de Ruth, ou a pureza de Ruth, e até contra os abusos diversos, porque você sabe, Ruth ela era de um outro povo, um povo que não era um povo amigo de Israel. Então poderia ser tratada com algum tipo de preconceito. Ela poderia ser hostilizada, ela podia ser maltratada, ela podia ser violentada, ela podia sofrer vários tipos de abusos. Mas, dessa forma, Noemi, ela busca proteger a virtude ou a pureza, a integridade de Ruth aqui. Isso para nós também pode ficar como uma aplicação de que mulheres cristãs experientes, como nós vemos na Bíblia, elas devem aconselhar as mais novas como se fossem filhas, né? Mesmo que elas não sejam filhas, como eu acabei de dizer agora, Ruth e Noemi eram de povos diferentes e que não eram muito amigos, muito pelo contrário. Mas mesmo assim, a forma como toda essa história vai se processando, você vê como é que Noemi trata a sua nora nesse momento. Deus certamente protegeria Ruth, porque dela viria a raiz do Messias. Ou seja, é claro que esse cuidado, tanto de Boaz quanto da sogra, ele era um cuidado de Deus sobre a vida de Ruth. Ou seja, Deus sempre cuida de tudo, o tempo todo, como alguns dizem, Deus é bom o tempo todo. Nosso último versículo de hoje, versículo 23. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Assim como no início do livro, o autor ele vai resumir um tempo grande falando de uma forma rápida, né? Ele resume os quase 2 meses de colheita ali, em que se processa aqui esse momento, esse nosso bloco da história, sem dar detalhes sobre o que aconteceu. Ele simplesmente relata que o encontro com Boaz, o conselho da sogra, e aí que eles ficaram até o final da colheita nesse momento. O único comentário que ele deixa muito claro é que Ruth se mantém leal a Noemi, enquanto elas esperavam juntas no Senhor, que estava transformando a amargura em esperança, transformando a disposição e lealdade em instrumento dos seus generosos planos para abençoar Israel. Irmãos, é uma história muito bonita. Como algumas pessoas gostam de novela, é algo que soa até muito romântico, né? Tirando aqueles momentos muito duros de dor e sofrimento. Parece uma história em que se você não conhecesse toda ela, né? Nós que somos leitores da Bíblia conhecemos ela em todo o seu contexto, mas aqueles que que fossem ler quando esse livro foi escrito, cada pedacinho, como nós estamos lendo aqui por semana, traz um pouco do plano de Deus, da forma cuidadosa, carinhosa, da forma leal como Deus se demonstra ao seu povo. E o que tudo isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver? Como isso pode ser aplicado nas nossas vidas? Nós vivemos em dias de individualismo, onde todos querem reclamar dos seus direitos, mesmo que esses mesmos direitos levem alguém à ruína. Ou seja, todo mundo quer receber algum bem, todo mundo quer receber algum tipo de benefício, todo mundo quer reclamar os seus direitos. E se esse direito, de alguma forma, ele prejudica alguém? Isso é contrário a tudo que nós vimos aqui nessa noite, a respeito do relacionamento entre Ruth e Noemi, e Boaz também, né? Essa ausência de empatia que nós vemos no nosso dia, ela é antagônica ao mutualismo, né? Aquela ideia que Paulo repete muitas vezes do uns aos outros. A ausência de empatia que muitas vezes nós temos com o sofrimento de algumas pessoas, ela é totalmente contrária à ideia de nós podermos estar juntos e
e ajudar-nos uns aos outros. Nosso texto ele traz diversas reflexões, mas eu só quero compartilhar com vocês pelo menos 3 reflexões que elas podem trazer para ser aplicadas em nossas vidas. Por exemplo, como nós temos reagido a situações que nos fazem perder a esperança. Quando você está numa situação que você não vê saída, você não vê esperança para elas. Ruth, no caso aqui, ela reage à sentença contrária com muita determinação. E um coração determinado, ou seja, um coração que é dirigido por Deus, que não adianta só ser determinado, ou seja, alguém que encara mesmo, mas se essa pessoa não for dirigida por Deus, um coração determinado que é dirigido por Deus, ele pode ser um grande instrumento para os planos dele. Quando você está numa situação que você não encontra saída, mas mesmo assim você resiste, você fala, não, eu vou lutar contra isso. Eu não vou aceitar que minha história se encerre aqui. Eu não vou aceitar que isso aqui é o fim de tudo. Não, eu vou persistir, eu vou lutar. E é isso que Ruth faz. E como há um plano de Deus através da vida de Ruth, ela é dirigida por Deus a fazer aquilo que é o seu plano. A segunda questão aqui a respeito de como aplicar é que hoje o individualismo ele faz as pessoas em boa situação esquecerem os seus companheiros de sofrimento. Quantas pessoas que sofreram com você e de repente ficaram pelo caminho? Quantas pessoas? Ruth, ela não só se esforçou pela sogra, como ela se lembrou dela no momento do suprimento. Ao contrário daquilo que acontece com José, né? Que ele fala lá para o copeiro, para o padeiro, para lembrarem dele quando forem levados até o rei, e eles esquecem de José. Ruth, ela, além de se esforçar bravamente, fazer coisa que nem os homens conseguiam fazer, e tão brava que ela foi naquele momento, e quando ela passou por um momento bom, onde ela está sendo suprida não só nos grãos, que era o suprimento por um tempo da sua vida, né, como você faz as suas compras, mas para aquele momento também de fome, porque o texto vai mostrar que ela separa um pouco daquela comida para entregar para a sogra quando ela volta para casa. Ou seja, não esquece da sogra. Aquela pessoa que passou o sofrimento com ela, no momento em que ela está ali obtendo vitória, onde ela está obtendo êxito em alguma coisa, ela lembrou da sogra. Você tem lembrado das pessoas que sofrem ou que sofreram junto com você em algum período da sua vida? Ou você já abandonou e deixou elas pelo caminho? Ainda em meio a esse individualismo, eu friso o individualismo porque é uma característica desse tempo nosso. Ainda em meio a esse individualismo de hoje, você, nos progressos que faz, costuma pensar que está com sorte? Você costuma engrandecer o seu esforço? Ou você reconhece que tudo é fruto daquela palavra hesed, ou seja, da lealdade do Senhor? Você é o tipo de pessoa que, quando está vencendo, você fala, não, é que eu sou uma pessoa que eu me capacitei, eu estudei para isso, é que eu sou uma pessoa preparada, Mas se você é tão preparado assim, como é que você chegou nesse momento tão ruim de sofrimento? Será que todo o seu preparo não evitaria isso? Quando muitas vezes nós engrandecemos só o nosso esforço, quando nós queremos só nos mostrar e querer mostrar que de fato nós somos alguém que consegue resistir a situações, às vezes nós sucumbimos. Na maioria das vezes nós sucumbimos só com o nosso esforço. É bom reconhecer a lealdade de Deus em todas as coisas. Eu encerro com uma frase. É muito bom ser diligente, ou seja, ser uma pessoa aplicada, ser uma pessoa determinada. Mas melhor do que isso é confiar que com todo o seu empenho, todo ele pode ser apenas um instrumento para o plano infalível de Deus. Deus tem um plano infalível. Sabe quando alguém fala, relaxa que o Pai tem um plano? Essa máxima pode ser usada para nós.
por mais preparado que você seja, por mais estrutura que você tenha, por mais que você seja uma pessoa que consegue sempre lidar bem com situações, todo o empenho seu não é suficiente. Melhor do que tudo isso é confiar no Senhor. Porque confiar no Senhor, sim, faz com que Ele use tudo aquilo que você tem como instrumento para que o plano dele, de fato, se concretize. Você, com tudo que você tem, você precisa ainda assim de Deus para que as coisas deem certo, de fato. Amém? Gostaria de orar com você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, nos faz reconhecer que precisamos sim ser aplicados, precisamos ser resistentes. Precisamos sim ser fiéis às pessoas que em algum momento sofreram conosco. Mas acima de tudo, nos ensina a confiar no Senhor. Nos ensina a reconhecer a tua fidelidade, seja nas coisas grandiosas ou seja nas coisas menores, Deus. Aquelas coisas que as pessoas acham mais significantes, mas nos ensina a confiar nossa vida nas tuas mãos. Confiar que o Senhor tem um plano superior que nós desconhecemos. E que mesmo com o nosso sofrimento, em algum momento da nossa vida, o Senhor tem um plano maravilhoso para nós. Deus, que isso possa fazer muito sentido no nosso coração essa noite. Nós te louvamos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa noite para você.